Olá, Mariana, boa tarde. Oi, Elisângela, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, sim. É uma das nossas autoras hoje, né? Agora que eu vi que eu sou a última, mas estamos aí. Não, fique desde o início. Deixa eu ver se você está como última. Não, acho que tá na programação, você estava como primeiro o seu trabalho. Eu também tinha visto isso, mas aí hoje, quando eu fui entrar na sala do Zoom, na ordem das apresentações, a minha tava por último. Mas eu tinha me visto como primeira também, por isso que eu já quis chegar cedo, para garantir que não ia ter atraso. Verdade, porque eu vi até como estava ali, eu tinha visto você como primeira. Uhum. Bom, sendo primeira ou sendo última, já estou aqui a postos, já tá tudo certo. Exatamente, exatamente. Tem que estar preparado. Eu vou ser moderadora, né? Você será a moderadora hoje. Legal. Vamos fazer a moderação dessas sessões. Ver como, na minha página aparece o seu como primeiro. Uhum. O seu aparece como primeiro na minha página. E eu fui daí na programação, né, divulgada, o seu também estava como primeiro. O Felipe é o debatedor. Vamos ver o Uhum. Felipe na hora que ele entrar, ver como ele tem a ordem aqui, a gente corrige até na hora de começar a chamar os autores. Perfeito. Muito bom. Você é da FEA mesmo, Sou mestranda do, mestranda, do programa profissional de empreendedorismo e inovação. Fiz o artigo junto com o meu orientador, que daqui a pouco está entrando também, professor Alvair, né? o Não, próprio. essa sessão é a sessão da FEA, né? Bastante gente, né? Sessão da FEA, só tem gente da FEA, e só E eu tem falei gente para ele, quente. eu falei, ó, porque a gente o ano passado também apresentou um artigo no Imprad, né? E Uhum. tinha umas pautas um pouco mais heterogêneas, assim. Aí desse ano no SEMEAD eu falei para ele, o senhor vai ficar feliz, porque fala de Lean, fala de Agile, são os temas que ele dá aula na USP, né? Que Então bom. eu falei, tá a pauta para o senhor assistir do começo ao fim, falando nele, inclusive, Ah, ele falei, é cair entrando, professor Alvair. Não, é verdade. Tá assim, os temas, né, dessa sessão, dessa área, são muito, muito bons mesmo. Muito, muito bons. Muito interessantes. o senhor Eu tá sou no mudo, engenheira. professor. Voltou pro mudo. Voltou para o mundo. Agora sim, boa Agora tarde. sim. Agora sim. Seja muito bem-vindo, professor Alvair. Muito obrigado, professor. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo. Nós acabamos conhecendo as pessoas apenas pelas suas citações, pelas suas referências, então é sempre muito prazer conhecer os professores, né? É da mesma forma. Hoje trabalhamos mais à distância do que, não é, reunidos, né? Verdade, Veja é, aqui o ver- exemplo. é Mas que verdade, facilita muito também, né? é Facilita muito. verdade. Mas a gente É, perde se. Eu hoje estou aqui na FEA e vim ver aqui hum, também presencial. Nossa, mas tem pouca gente. Quando, imagino, anos antes da pandemia, lotado, muita gente nos corredores, né? Então é um imagino. contraste. Eu resolvi fazer de casa no último momento, porque eu moro no ABC Paulista, né? Moro em São Caetano. Eu falei, não, eu vou, merece, eu vou até a FEA. Estou com saudades da FEA. Não sou aluna da FEA, mas a grande parte dos meus amigos estão na FEA, né? Ou se formaram pela FEA. Meu co-orientador foi o professor Felipe Borini, né? Ah, Então, sim. eu falei, eu tenho que ir pelo menos para ver o Borini, que faz acho que 3 anos que eu não vejo o professor Borini pessoalmente, né? Uhum. E eu falei, não, eu vou. Aí, no último momento, aconteceu algumas coisas familiares aqui. Falei, não, né? Pegar filho na escola. Falei, então não vai dar certo. Né? Falei, ainda bem que nós temos as sessões É. virtuais. Ah, sim, facilita muito. Mas então, não tem muita. Lógico, tem um movimento acima do normal, mas Uhum. não é como antes, aquele monte de gente nos corredores falando, né? Tá bem tranquilo. Mas vai ser híbrido, estou vendo que tem uma sala aí, né? Sim, Ah, não vai sabia ser que. híbrido. Vai ser Olha. híbrido essa Hum, sessão.
Ah, o Então tem. Felipe, Hum, o Felipe vai ser, quem entrou agora na sala, é o debatedor, né? É hum, o nosso voluntário debatedor. Então, há certo. uma sala aberta para caso, né, os participantes queiram, né, estejam presentes, né, Uhum. para participar. E nós, né, quem estiver também virtual vai poder participar também, Entendi. apresentar, enfim. Eu não sabia, senão eu vou correr lá, então. Pode Brincadeira. ser, Vou ficar pode aqui mesmo. ser, pode ser também, pode ser. Até chegar lá Mas, já começou. é verdade. Deixa eu ver o meu outro professor, autor de vários artigos que teremos aqui, professor Nagai. Seja bem-vindo, professor Nagai. Então, um oi para o Felipe. Olá, Felipe. Já está me ouvindo bem aí, nos ouvindo bem na sala? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Boa tarde, tarde. Boa tudo bem? tarde, professor Nagai. Tudo Como bem? vai? Satisfação, professor Alvair, quanto tempo? Tudo bem? É verdade. Só pelo WhatsApp, né? Só pelo WhatsApp, é verdade. E-mails. Essa sessão nós estamos entre amigos aqui, né? Todo mundo participando aí do mesmo artigo. Outro artigo, É, inclusive, você tem coautoria, né, professor Alvair? Correto? Com a Mariana aqui, ó. Mariana, legal. Tudo bem, Mariana, Mariana? me Tudo bem, orientando. Ronaldo? Prazer. Tudo jóia. Muito prazer. professor Nagai, eu não os conhecia, prazer, né? Elisângela, você é a moderadora aqui da sessão, né? Não os conhecia pessoalmente, assim, conhecia, estava comentando com o professor Alvair, só os conhecia de citação, das referências, só os conhecia do artigo, né? Então, é um prazer estar na sessão junto a vocês. Vai ser um prazer, eu sou engenheira de produção, então já li muitas coisas de vocês, né, da autoria dos trabalhos de vocês, então vai ser um prazer estar nessas discussões e aprender um pouquinho também. Estou doutoranda lá pela, né, já defendi já 2 anos lá pela FEI, na administração, traí a engenharia de produção, né, meus professores da engenharia não me perdoam por isso, que eu traí a engenharia, mas tive que pôr meu pezinho, né, na administração, né. Vai ser uma sessão da FEA, né? Porque a grande maioria aqui dos autores são todos da FEA, é uma sessão da casa. Mas você sabe que a administração é a filha predileta da engenharia, né? Mas é verdade, é verdade. Os engenheiros não me escutem, né? Mas, olha, todo engenheiro deveria ter algumas disciplinas ou várias disciplinas da administração, viu? Várias disciplinas da administração. Será que Felipe já está escutando na sala? Felipe, será que está nos escutando? Oi, professora, tudo bom? Olá, tudo bom? Boa tarde. Eu só vou falar aqui com o professor e já volto para a senhora, só um minutinho. Tá ótimo, excelente. Professora Elisângela, acho que nós nos conhecemos o projeto da Coursera, da FIA, né? Se não me engano. É verdade, é verdade. Gestão intercultural nas organizações. É verdade, Nagai, eu estou vendo. Falei, nossa, é familiar. A professora Elisângela é familiar. Verdade, tá vendo? Então a gente já se conhece há muito tempo, já dividimos algumas dores, então, é verdade. Nós Exato. participamos do projeto lá com a Raquel. Raquel, exato. Projeto Perfeito. da Raquel, né, da Coursera, projeto muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Fiquei muito orgulhosa do projeto. Oi, professora, desculpa. A organização alocou outro professor para debater, ele chegou aqui na sala para ser moderadora. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque o menino da organização disse que a senhora não está presente hoje, mas já que a senhora está online, está tudo certo.
Acabei de avisar o professor que a senhora está online. Estou aqui, estou online. Eu havia questionado se poderia ser online, né? E ele falou que sim, que poderia ser. Então, aqui estou, já entre amigos. Tá, eu estou aqui, como é híbrida a sessão, né? Eu estou aqui na FEA, pronto para a gente começar. Perfeito, perfeito. Estamos aqui, então, eu acho que com quase todos os autores, né? Pelo menos um autor de cada um dos trabalhos. Então, acredito que podemos já começar a nossa sessão, né? Já estamos no nosso horário. Então, novamente, boa tarde a todos. Sou a professora Elisângela Tarrasso, você é moderadora aqui da nossa sessão, né? É um prazer a gente estar aqui na FEA, né? Aqui no nosso mais um SEMEAD, com tão bons trabalhos para discussão, né? Nessa sessão da área do tema de gestão de inovação e organização, processos e projetos de inovação. Nós teremos, então, a apresentação de 4 trabalhos. Na minha agenda, a Mariana e depois Felipe, me corrija, eu estou seguindo a programação divulgada no site, está como primeiro trabalho, Melhorias em Saúde e Inovação, uma análise de conteúdo sobre os manuais de acreditação de qualidade, dos autores Mariane Iorio Hatz e professor Alvair Silveira Torres Júnior. Segundo trabalho, The Role of Stakeholders Management on Project Results, dos autores professor Roberto Esbraja, professor Ananda Carvalho Pimenta, professor Carlos Giglio e professor Ronaldo Nagai. Terceiro trabalho, Lean Concept of Industry 4.0, New Frontiers of Research and Trends, dos professores Ronaldo Nagai e professor Alvair Júnior. E como último e quarto trabalho, As Origens da Metodologia Ágil, de onde saímos e onde estamos, uma revisão sistemática da literatura, dos professores Ronaldo Nagai e do professor Roberto Esbraja. A nossa dinâmica é de apresentação de 8 minutos, né? A apresentação aí do vídeo de 8 minutos. Alguns dos nossos vídeos têm um pouquinho mais, né? Eu sugiro que nós passemos ele completo, passa no máximo 50 segundos ou 20 segundos o outro, e após esses vídeos, nós teremos 8 minutos de dúvidas, né, de dúvidas da exposição, de esclarecimento sobre a apresentação do trabalho, né? E após a apresentação e as dúvidas de cada um dos trabalhos, nós abrimos para o debate. Tá? Essa é a dinâmica que será seguida, e, é claro, aberto aqui também as sugestões, né, e as opiniões e as visões de cada um dos autores, tá? E dos participantes aí da sala. Perfeito? Eu vou colocar no chat os links, né, de questionário de avaliação e depois o link, no final, o link de networking. Então, fiquem atentos, né, depois de ver dentro dos chats, também o uso, né, desses links de avaliação da sessão e também de networking, né, que a gente vê como extremamente interessantes aí junto dos autores, tá? Felipe, você que vai projetar. Posso compartilhar primeiro? Por favor. Primeiro seguiremos, então, um trabalho da Mariana e do professor Alvair Júnior. Melhorias, né? Isto. Tá. Perdão, Ele está sem som para mim. É isso que eu ia falar está agora. sem som aqui também. Também está sem som aqui. Felipe, acho que há necessidade de recompartilhar a tela, mas marcar a opção lá embaixo, compartilhar som também. Tem uma caixinha embaixo. Só um minuto, eu vou compartilhar de novo. Compartilhar som, desculpa, gente. Vou voltar.
Meu nome é Mariane Iorio Hattis e eu vou apresentar o trabalho Melhorias em Saúde e Inovação, uma análise de conteúdo sobre os manuais de acreditação de qualidade, desenvolvido em parceria com o professor doutor Alvair Silveira Torres Júnior. É importante contextualizá-los sobre o que são os programas de acreditação, que são avaliações externas, desenvolvidas com base em um conjunto de atributos ou padrões de cada método, em que os serviços de saúde interessados precisam se adaptar, se enquadrar para conquistar ou não o status de acreditado por aquele programa específico. Esse processo ele é conduzido pelos times, pelas equipes dos serviços de saúde e, portanto, ele é dependente da ação humana e requer interpretação de quem estuda esses manuais e absorve esses atributos para, então, implantá-los nas organizações. É por isso que, apesar de ser um recurso utilizado para diferenciação no mercado, os serviços de saúde precisam estar aderentes a determinados padrões de qualidade e existe um questionamento o quanto que a partir disso é possível pensar de forma diferente para cumprir esses requisitos e esses padrões. E, portanto, um dos questionamentos é o quanto esses desafios de inovar e de estar aderente a padrões que sejam comuns aí aos serviços de saúde, o quanto esses desafios se complementam ou se distanciam. E, portanto, este trabalho traz a seguinte pergunta de pesquisa: o quanto os conteúdos dos manuais de acreditação apresentam aderência com o estímulo à inovação? Pelo nosso referencial teórico, a gente trouxe autores que dizem que a inovação é um fenômeno multidimensional, complexo e que envolve a exploração de novas ideias. No contexto de saúde, essa inovação é voltada para desenvolver produtos, processos, serviços que beneficiem indivíduos e sociedades. Mas no segmento de serviços é muito mais comum a inovação não tecnológica, ou seja, aquela que representa pequenos ajustes de procedimentos, do que inovações muito disruptivas que realmente tragam grandes mudanças. E aí, de acordo com o Manual de Oslo, esse tipo de inovação é considerado desde que traga melhorias significativas e possíveis de serem avaliadas aos processos e serviços aos quais elas foram implantadas. Para desenvolver esse trabalho, foi feita uma análise de conteúdo, seguindo as orientações propostas por Bardin, em que os manuais de acreditação mais utilizados nos serviços de saúde brasileiros foram analisados em relação ao seu conteúdo, utilizando o software Iramutec. A partir do referencial teórico que foi levantado, foram elencados quais são os vocábulos, os conceitos que de fato são atribuídos à inovação e, portanto, seriam buscados nesses manuais para entender em qual grau cada um deles é aderente aos conceitos de inovação. Como para que seja possível inovar, existem outros gatilhos, como, por exemplo, vocábulos, ideias, tecnologias, oportunidade, conhecimento. Estes também foram considerados na busca durante essa análise de conteúdo realizada pelo software. Os manuais avaliados nesse estudo foram dos 5 programas de acreditação mais aplicados no Brasil, sendo 3 nacionais, ONA, PAD e PALC, e 2 internacionais, Joint Commission e Kimenton. Importante salientar desde já que ONA e Kimenton trabalham com diferentes níveis de avaliação. Então, o serviço pode ser acreditado em um nível 1 na ONA e em um nível ouro na Kimenton e ir evoluindo para outros 2 níveis até chegar no máximo de cada um desses programas. Eu disse isso, comentei isso anteriormente, porque nos achados, procurando estes vocábulos nos manuais de acreditação, os que mais apresentaram aderência e frequência desses termos ao longo dos manuais foram os da ONA e os da Kimenton. Então, a ONA apresentou 31,9% de frequência
desses vocábulos no seu manual, enquanto a Quimentum apresentou 14,54% de frequência desses vocábulos. Então, foi entendido pelos autores aqui deste trabalho que os serviços que apresentam diferentes níveis de avaliação, eles têm realmente uma tendência a apresentar mais frequentemente os vocábulos que são considerados por este estudo, com base no nosso referencial teórico, como aderentes à inovação. Muito provavelmente porque, por terem diferentes níveis de avaliação aos quais os serviços precisam ser submetidos, existe uma expectativa de que, no nível máximo, os serviços já estejam realmente pensando diferente e explorando novos potenciais em relação aos demais serviços do mercado. Como a ONA foi o manual que mais apresentou frequência desses vocábulos, foi feita também uma análise de similitude, em que são avaliados o quanto cada um desses vocábulos como cada um dos vocábulos mais frequentes dentro do manual estão relacionados e, portanto, foi observado que melhoria, implantação, ação estão diretamente relacionados a processo, estabelecer, ditando assim a possibilidade de proposição de melhorias de fato na prática pelos serviços de saúde. Por isso foi concluído que, pelos manuais avaliados, houve uma aderência maior por parte de uma acreditação nacional e por parte de uma acreditação internacional. Foram aprofundadas as análises para este trabalho no manual da ONA, porque foi a que mais apresentou a frequência de vocábulos relacionados à inovação, mas esse estudo ele é parte da dissertação de um dos autores que está em desenvolvimento e, com certeza, ao longo aí de novas pesquisas, outros achados complementarão a conclusão desse estudo. Essas são as referências utilizadas para a construção desta pesquisa, e eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para dúvidas após a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Excelente, Mariana e professor Altair, excelente apresentação, excelente trabalho. Nós temos agora, então, dentro da nossa dinâmica, 8 minutos para dúvidas, dúvidas dos participantes em relação ao trabalho, dúvidas, esclarecimentos, aos autores. Eu tenho para esquentar um pouquinho, eu já tenho uma dúvida. Na verdade, dúvidas e curiosidades, tá? Mais curiosidades de uma pessoa que, pela primeira vez, tomou contato com o seu trabalho, Mariana e professor Altair. Esse trabalho ele é um trabalho teu, Mariana, de mestrado, Eu entendo que ele está sendo desenvolvido, ele está em desenvolvimento, Qual é a contribuição que você seu orientador, você, professor Altair, estão olhando e vem a trazer o seu trabalho? Qual é a contribuição que vocês estão vislumbrando aí junto ao trabalho, de resultado do trabalho de vocês? Que já está indo muito bem na minha visão. Obrigada, Elisângela. Bom, professor, eu vou comentando aqui qualquer coisa, o senhor me complementa, tá? Por favor, você é a autora principal. A minha dissertação, pessoal, na verdade, ela vai trazer essa contribuição eu sou da área da saúde, eu venho da área de qualidade de processos, então o incômodo que eu sempre tive é o quanto esses programas de acreditação que os serviços de saúde buscam tanto e que no nosso segmento um recurso para ser considerado de diferenciação, o quanto que esses programas de fato agregam para que os serviços consigam melhorar de fato, E o melhorar que a gente fala na saúde envolve segurança do paciente, envolve menos risco e menos dano no processo assistencial, mas o quanto a gente consegue ir além disso utilizando esses programas. Então, a minha dissertação, ela na verdade é um estudo de caso. A gente está trabalhando com análise de conteúdo dos manuais de acreditação, mas observando também o quanto na prática isso essa frequência de aderência aos
conceitos de inovação, o quanto de fato os serviços de saúde conseguem aplicar na prática. Uma das contribuições que a gente deseja entregar é de fato conseguir mostrar para os serviços que os manuais têm tem estímulo para que os serviços pensem fora da caixa, né? Para que os serviços pensem em possibilidades de processo, porque não são manuais prescritivos, não dizem como que os serviços devem fazer as coisas, dizem o que deve acontecer, qual é o resultado desejado, mas não falam como que isso pode ser implantado. Então, e aí até fazendo aí trazendo alguns resultados parciais, a gente observou na análise de conteúdo, que é o cumprimento de um dos objetivos da dissertação, que assim, potencial pelo manual de estimular inovação, os serviços conseguem. Tá, isso existe. O que a gente tem observado é que, na prática, a compreensão desse manual ela é mais no sentido de checklist, cumprir ou não cumprir, mas muito mais seguindo como todo mundo faz, do que pensando de formas diferentes para cumprir aquele objetivo. Então, uma das entregas práticas do nosso trabalho, o desejo que a gente tem é de conseguir entregar para os serviços um panorama e falar, olha, com os manuais, cada um desses 5 manuais, você teria essas possibilidades de inovação, você teria essas possibilidades de desenvolvimento de melhorias de processos, de mudanças de processos, porque o manual está pedindo isso. A gente só não está fazendo isso na prática, provavelmente por medo, por receio, pelas dificuldades de regulação e outros impactos aí que na saúde a gente sofre bastante. Mas estímulo para isso a gente já encontrou pela análise de conteúdo que existe, por isso que a gente quis escrever esse artigo, porque já é um primeiro achado bastante importante. Não, bem bacana, bem bacana. Você menciona, eu acho que uma bela de uma contribuição, você menciona o trabalho do Iacuzzi, né? Então, eu entendo que você também vem a contribuir também com essa literatura que o Iacuzzi traz, né? Uhum, sem Ele dúvida. traz aí dentro do seu texto, você fala, né, sobre a rigidez, né, a relação entre a que ele traz, né, do trabalho dele e dos autores colaboradores. Quanto mais rígidos e específicos são esses padrões, esses manuais, maior essa chance dessas instituições elas reproduzirem, né, imitarem ou reproduzirem esses processos, né? Exato. Você vem a contribuir também a essa literatura, que é uma literatura nova até, né? Você trouxe uma literatura bem nova até. E o que a gente tem observado, inclusive, eu fiz questão de 8 minutos para falar, é super pouco, né, gente? Assim, eu fiz esse vídeo acho que umas 4 vezes para conseguir chegar no tempo sem ser desclassificada. Mas o que eu quis frisar bastante é que, assim, quanto mais níveis de acreditação, de avaliação a gente tem, mais esses vocábulos apareceram. Então, assim, no nível 1 da ONA, por exemplo, a ONA é uma acreditação nacional, é uma das mais disseminadas no país em termos de serviços de saúde. O básico dela é nível de estrutura. Então, ela fala o que tem e o que não tem que ter para uma segurança predial, para uma segurança, o mínimo de estrutura que um hospital, por exemplo, precisa ter para estar funcionando, a parte de legislação, de alvarás, etc. Não tem como ser muito inovador em relação a isso. Então, realmente, o requisito ele é mais rígido, ele é mais objetivo. Agora, quando vai evoluindo para o nível 2, para o nível 3, que aí o nível 3 é a excelência de gestão, ele fala, a instituição deve apresentar um modelo de gestão inovador. No modelo de gestão inovador, você tem ali uma possibilidade, né, uma infinidade de jeitos de ter um modelo de gestão inovador. E aí, sim, a gente consegue realmente que as instituições pensem o que para elas pode ser inovador e como que isso pode ser desenvolvido de acordo com cada organização. Não fica algo tão prescritivo, e o Iacuzzi fala exatamente isso, né? A possibilidade de criatividade, de pensar, de interpretação, com base no como o texto direciona isso, permitindo uma expansão de cumprimento ou não. Tem que ser aquilo, tem que ser aquele documento, não tem negociação, precisa apresentar, essa é a evidência única e exclusiva, e aí é isso que a gente está, é nessa linha que a gente tem encontrado os achados também em campo, né, na coleta de dados aí que seguiu o desenvolvimento da pesquisa. Muito bom, muito bom. Nós temos ainda 2 minutos, 3 minutos, mais alguma pergunta, professor Nagai? Felipe? Acho que o Ronaldo tem uma pergunta, né? Levantou a mãozinha. Levantou a mãozinha. Isso. Primeiramente, parabéns à autora, ao autor também, né? Um texto super bem estruturado, muito bem escrito, super agradável, né? De ser feita a leitura. Eu tenho uma dúvida, tá? Talvez, né, fazendo uso dessas palavras, né, o tempo que nós temos de 8 minutos é muito curto, inclusive o tamanho
que nos é permitido escrever um artigo é muito curto também. Também. Né? As 16 páginas. Então, essa pergunta, talvez você já tenha contemplado, né, no trabalho da dissertação, seria em relação, dentro da metodologia, né, a conexão que é feita entre os vocábulos, os termos melhoria, processo, mudança, ideias, né? De repente, como que esses vocábulos eles podem ser melhor conectados dentro da literatura com realmente o impacto na inovação dentro desses manuais, né? Talvez esse link entre o vocábulo e como esse vocábulo realmente ele representa a inovação. Talvez é um ponto que eu tenho um pouco de dúvida. Como garantir ou ter uma certificação maior de que a melhoria que aparece lá como um termo na análise de conteúdo, ela está representando realmente a inovação dentro daquele trecho com os manuais. Então, seria isso. Perfeito, Ronaldo. Uma parte, e aí realmente talvez tenha faltado esse gancho para explicar, foi até um dos pontos que o avaliador do artigo trouxe também, que precisava ser melhor detalhado. Então, assim, uma vez encontrado esses vocábulos, teve uma análise interpretativa da nossa parte também, de ir até o requisito e ver se aquele vocábulo de fato estava relacionado a isso. O inverso também, por exemplo, quando a gente fala de diferenciação, um dos vocábulos utilizados foi diferenciação. Nesses manuais que são mais técnicos, como o PAD e o PALC, o PAD é para serviços de imagem e o PALC para laboratório. Quando a gente fala de diferenciação, não dá para falar que é inovação, porque ele fala de diferenciação de tecidos, diferenciação de imagens encontradas, então aí a gente já descartava e falava, olha, isso realmente não, dentro do contexto do requisito não se aplica. Então não foi só o uso do software, a gente ainda dependeu também de uma análise de interpretação dos autores para a gente poder validar se aquilo de fato estava relacionado com inovação ou não. Quando a gente fala do termo melhoria, normalmente a exigência é que haja uma melhoria contínua com avaliação e impacto dos resultados. Beleza, aí a gente fala, faz sentido. Agora, quando fala de melhoria da saúde do paciente, aí você fala, não, essa melhoria neste contexto não se enquadra com inovação. Então, a gente precisou fazer esse crivo também para validar o achado do software, tá? Fantástico. Olha, em cima do tempo, hein? Em cima do tempo. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada, professor Nagai, muito obrigada, Mariana e professora Eu que Alvair. agradeço. Vamos agora para a apresentação do segundo trabalho. Trabalho do professor Sbragia, da professora Ananda Pimenta, do professor Carlos Giglio e do professor Nagai. The Role of Stakeholders Management of Project Results. Felipe, por favor, coloque para nós o vídeo dos nossos autores. Hi everybody, my name is Roberto Sbragia. I'm professor from the Business Department of the University of São Paulo. The paper I'll present here is the role of stakeholders management on project results, which is a result of a PhD thesis presented by Ananda Carvalho Pimenta at USP in 2020, who is the first co-author of this paper. The other ones are Carlo Giglio from the University of Mediterranean in Italy, and Ronaldo Nagai, my PhD student from the Business School of the university. Regarding the context and problem addressed by this paper, we would say that project management is one of the most suitable instruments to face a current and future corporate challenge in a project-based economy, called the project economy. Regarding the stakeholder management process, this was included in the PMBOK version in 2004 and discussed stakeholder engagement in projects. In the current version, 2020, it is the result of projects that represent competitive advantage and value creation, which can improve business results. Therefore, for this study, the following research problem was defined.
Do stakeholder management practice contribute to the performance of projects carried out in organizations? Regarding the literature examined, the study was based on three main theoretical axes. The first one is the success of achievement of projects. Here we can see an evolution of the concept over several years towards a multidimensional model with multi-temporal criteria understood as immediate, scope, deadlines, cost and quality, immediate, client, team satisfaction, etc., and ultimate, final criteria, such as sales, profits, and organizational growth. This kind of model was presented by Schenker in 1997, and also Schenker and De Vere in 2007. Number two, stakeholder management. Here is a more recent concern with the topic, specifically regarding its multiplicity, diversity, and heterogeneity of interests in relation to the projects conducted by organizations. Consistent management practice have evolved with great emphasis on their identification and analysis. This was addressed by Oliveira and Rabechini recently in 2019. Number three, finally, the literature demonstrates a gap in the investigation of possible effects that good stakeholders management can have on the success of projects in light of different situations such as the company, the projects, and the teams involved. This is the gap targeted by this study in order to better clarify it. In terms of methodological procedures, the first aspect is the conceptual model. Accordingly, with the objective of this study, we were trying to demonstrate the degree of contribution of the stakeholder management practice, therefore our independent variable, to project performance, our dependent variable, considering some characteristics of the organization in which the project is inserted, the project itself, and the team members. These are our moderating variables. However, for the conceptual models, final and competitor, only the variable professional experience of the participants working on projects was considered for the analysis of the results. Regarding the final concurrent models derived from the structural equation modeling, we can say that stakeholder management practice associated with professional experience working on the projects are important to explain project performance, accounting for R squared of 52% of the total variation, according to the final model. Some of the dimensions of project performance are more influenced and explained by the use of stakeholder management practice, such as business outcome, accounting for 46%, customer user impact, 41%, and preparation for the future perspectives, 40%. Other dimensions were less influenced, as impact on the team, 28%, and efficiency, only 21%, as discussed by the competitor model. It is also possible to conclude that among the stakeholder management practice, it was possible to say that the stage of identification of stakeholders showed greater agreement in the perception of respondents about their degree of use, while the phase of stakeholder analysis indicated lower utilization aligned with the proposition of constituting a holistic procedure as indicated by Greenbaugh and Willard.
1997. Regarding the performance of projects, it was concluded that the dimension efficiency of the projects is the least relevant for practitioners regarding the success of the projects. The high concern with the dimensions of impact on the client users reinforce the relevance of the perspective as well as that the impact on team, which addresses a dimension of recent discussions in the academy according to Schenker and De Veer 2007. In this sense, we suggest to access association of project practitioners to maximize responses. That's it. Thank you very much for your attention. Muito, muito bom. Parabéns novamente a todos os autores, né? Muito, muito bom. Eu, como pesquisadora quant, adoro uns números, né, professor Nagai? Muito parabéns realmente pelo excelente trabalho. Temos agora, então, também 8 minutos para que nossos participantes possam tirar suas dúvidas, fazer, né, o questionamento aí a um dos autores, né, presente, que é o professor Nagai. Posso fazer já uma pergunta para o professor? Vou inaugurar, então, uma das perguntas. Na verdade, é uma observação, né? Uma sugestão. Os resultados das suas relações primeiro você usou um construto de segunda ordem, né? Dentro do seu modelo, e os seus resultados das suas variáveis de primeira ordem são bem interessantes, né? São bem interessantes, tanto que vocês trazem isso para dentro da sua análise, né? Talvez como uma sugestão, Ronaldo, trazer um pouquinho depois nas discussões, né? Trazer um pouquinho mais de desenvolvimento desses resultados, né? Enriquecer, eu senti um pouquinho falta assim, de enriquecer, falar, olha, o que isso tem já de contribuir isso para a literatura também, né? Vocês trazem o descritivo, né, a estatística descritiva dele, 28%, 52%, 42%, mas o que isso representa comparado já a uma literatura existente, né? Então, eu senti um pouquinho de falta, né, que vai com uma sugestão para que os autores possam refletir, de desenvolver um pouquinho essa conclusão, né, quando chega na conclusão, que é um resultado que eu achei bem rico, que vocês podem explorar, né? E o elogio, né, a metodologia, né, tem um forte rigor metodológico. Confesso que eu vou olhar depois e vou guardar o trabalho de vocês para me inspirar em alguns artigos, né, em relação à metodologia, que tem um rigor metodológico que torna replicável, né, como a gente sempre fala, replicável, claro e transparente, toda a metodologia que foi utilizada para a estruturação da pesquisa, né? Então, essa é a observação que eu tenho em relação, né, meus parabéns novamente aí pelo trabalho realizado pelos autores. Em nome dos autores, né, professora Elisângela, a gente gostaria de agradecer os comentários, né, super valiosos, por sinal. Foi uma autorreflexão também entre os autores, né, que a gente explora bastante a metodologia quant aqui, mas realmente essa contribuição dos resultados, acho que é um ponto aí realmente ser aprimorado, né? Esse tema de stakeholders, ele em projetos, é um tema já não é tão novo assim, né? Podemos dizer assim, e muitos trabalhos já têm surgido, já trazendo uma contribuição maior no campo prático. Existem muitos já estudos quant, né? E realmente o nosso acabou perdendo um pouco o timing por não trazer de forma tão explícita essa contribuição prática. Então, certamente, o seu comentário é muito importante, né? A gente vai fazer realmente uma reflexão interna aqui para aprimoramento. Agradecemos demais os comentários. Porque acredito, pelo menos na minha leitura, quando eu li, eu falei assim, aqui, eu acho que se eles incrementarem, né, eles aprofundarem essa discussão destes resultados dessas variáveis, né, das variáveis de primeira ordem deles, eles têm
tem um ganho assim dentro do artigo, sabe? De discussão dentro do artigo, né? Que, como você disse, até eu olhei, quando eu vi a versão do PLS que vocês usaram, né? Que foi a 2.0, a gente está numa versão 4.0, falei, eu acho que eles rodaram isso já há um certo tempo, né? Exato. Já rodaram no software já há um certo tempo. Falei, essa discussão já deve ter andado um pouquinho. Então, onde que eles podem ganhar, né? Olhando assim, onde que eles podem ganhar, a discussão podem ganhar um journal, né? Eles discutirem, explorarem um pouquinho essas variáveis, tá? O resultado que vocês tiveram nas variáveis de primeira ordem. Perfeito, muito preciso. Muito obrigado pelo comentário. Imagina. Temos 4 minutos ainda de perguntas. Mais alguma pergunta? Temos aí o Eduardo, temos aí recém-chegado José Sanches. Seja muito bem-vindo na sessão. Professor Altair, presente também. Mariana. A gente não está te ouvindo, professor. Acho que você está tentando falar. Não está chegando, professor, o áudio. São as dores e os amores das sessões híbridas, né, gente? Não estamos ainda ouvindo, professor. Professor Elisângela, de repente nós podemos avançar e deixar os comentários ao final para restabelecer. Podemos, com certeza. Bem, então vamos prosseguir. Porque nós temos, depois das apresentações, nós temos 22 minutos para olhar os trabalhos, né, de uma forma como sessão e ver os pontos em comum e ainda discutir outros pontos, né, que podem ter surgido. Então, vamos passar para o próximo trabalho, o terceiro trabalho também do professor, de autoria do professor Alvair e do professor Ronaldo Nagai, que é o Lean Concept in Industry 4.0, New Frontiers of Research and Trends. Então, por favor, Felipe, coloque o vídeo dos autores para mim. Muito obrigada, Felipe. Lean Concept and Industry 4.0, New Frontiers of Research and Trends. Ronaldo Nagai e Alvair Silveira Torres Júnior, FEA USP. Bem, desde o início da década de 1990, pioneiros que estudaram esse conceito de Lean demonstraram os diversos benefícios e vantagens, né, da adoção desse conceito nas novas tecnologias. Muitas décadas se passaram e o conceito ele foi se desenvolvendo, né? De Lean para Lean Management, Lean Design, Lean Process and Product Development, o famoso LPPD, Lean Digital, Lean Startup, diversas derivações e adaptações do conceito original. Atualmente, os pesquisadores começaram a explorar a associação do conceito de Lean com a indústria 4.0. Com base nessa nova tendência, essa pesquisa ela tem como objeto, como pergunta de pesquisa, explorar a seguinte questão: como os modelos de Lean e a indústria 4.0 podem ser combinadas? A responder a essa questão, vai iniciar uma discussão sobre como o conceito de Lean pode colaborar positivamente para a tendência da indústria 4.0, seguindo os casos do passado de sucesso, como Lean Startup, LPPD, Lean Digital e outras derivações ou combinações que nós já comentamos. Em relação ao referencial teórico, o conceito de Lean e Lean Startup vieram de Krafik, Womack, Eric Ries, Edson, de 2017, e mais recentemente, Egmont, em 2020. Indústria 4.0, de Kagerman, 2013, que dizia que a primeira revolução industrial ela veio no século XVIII, depois seguida da segunda onda, no início do século XIX, a terceira onda na década de 60 e 70, com a introdução dos sistemas de informação, e o termo 4.0 foi inicialmente utilizado em 2011. Outras definições são encontradas em trabalhos como de Almada Lobo, Korenin, Rafoni, Mathiessen e Wang, mais recentemente, em 2020. Referente a Lean e Indústria 4.0, na Indústria 4.0,
a convergência de tecnologias como robôs autônomos, Big Data, realidade aumentada, Cloud Computing, Internet das Coisas e outras tecnologias podem ser incorporadas às organizações com o objetivo de alcançar um alto índice de integração e uma integração maior virtual, física, sem fronteiras departamentais e organizacionais. E aí a pergunta se o Lean Management e a Indústria 4.0 podem ser combinadas, e em que extensão essa combinação ela pode melhorar ou incrementar os resultados da empresa, ou se uma abordagem, um conceito, ele é pré-requisito para o outro, vice-versa. Ou seja, se o Lean Management ele é um pré-requisito para a Indústria 4.0 ou se o inverso é verdadeiro. Isso quem levantou foi Prince, em 2018. Em relação ao método, então, da revisão sistemática da literatura, nós vamos seguir a estrutura de Don Tu, 2021, dizia que a análise ela é dividida em Performance Analysis e Mapeamento Científico. A Performance Analysis tendo 3 abordagens: Application Related Metrics, Citation Related Metrics, Citation and Publication Related Metrics. E o Science Mapping, a análise das citações, Citation Analysis, Co-Citation Analysis, Bibliographic Coupling, Co-Word Analysis, Co-Authorship Analysis, e como técnicas de enriquecimento dessas abordagens, nós temos Network Metrics, Clustering e a visualização. Então, levantamos o corpus da pesquisa. O primeiro passo foi entrar na Web of Science, selecionamos papéis de conferência, artigos de conferência, artigos publicados e aí acesso Early Access. Né? Nessa primeira triagem, tivemos 476 artigos relevantes. Depois passou por um processo de screening, filtrar palavras-chave, abstract, títulos, e com isso ficamos com um corpus de 239. Por fim, após a floating reading e uma revisão, ficamos com 167 papers distribuídos dessa forma ao longo dos anos de 2015 até 2022. Veja que é um crescimento bem interessante da quantidade de publicações sobre o tema, que é novo, por sinal. Em relação aos resultados, inicialmente apresentamos o resultado da citação e da cocitação. Essa análise da citação e cocitação ela sugere que temas similares citados em publicações, que são citadas de forma conjunta, podem revelar a estrutura intelectual de um campo de conhecimento. Né? Nessa abordagem, então, as publicações são conectadas quando tem a co-ocorrência dos termos na outra publicação. Isso aqui é interessante, né? Essa abordagem é interessante para identificar trabalhos seminais ou fundacionais, né? Numa área de conhecimento. E nesse sentido nós encontramos alguns trabalhos interessantes, como de Kohlberg, Sanders, Tortorella, Kohlberg novamente e Rossini. Então, como nós comentamos, né? Esses trabalhos de Kohlberg e Zwelk, Lean Automation Enabled by Industry 4.0, é relevante para o nosso objeto e pode servir como link para outros trabalhos seminais como o de Ono, Sugimori e Womack, que falaram de Lean lá em décadas passadas. Há um position paper também de Kohlberg e Zuck de 2015 que nos dá um panorama geral das combinações existentes entre Lean Production, tecnologia de automação, linkando aí o conceito de indústria 4.0. E por fim, inspirado por esses autores, existem estudos posteriores de Buer et al. 2018 e Tortolera e Fetterman de 2018 também, que são centrais na questão do cluster identificado e propõem apresentar então uma associação positiva entre a indústria 4.0, as tecnologias da indústria 4.0 e os conceitos Lean. Bibliographic Coupling, né, acoplamento bibliográfico, aqui suporta a ideia de que duas publicações que compartilham referências são também similares ao seu conceito. E aí, novamente, né, os autores Tortolera, Buer e Kohlberg nos dão clusters aqui interessantes. A Co-Word Analysis, análise de co-citação ou co-termos, né, foi usado para explorar a existência ou potencial relação entre tópicos em um campo de conhecimento, focando na relação do conteúdo dessas publicações que foram analisadas. E aí nós encontramos termos comuns, como, por exemplo, desperdício, tempo, sistema de produção, melhoria, performance, internet, digitalização, quarta revolução industrial e oportunidades, temas aí que vão se relacionar nesses estudos. Como conclusão,
A revisão sistemática da literatura, baseada na estrutura de Danton, analisou 167 publicações, mostrando que estudos combinando Lean e Indústria 4.0 é uma novidade. As principais publicações foram encontradas a partir do ano de 2015, e apesar de autores como Dombrowski, Witcher e Kernel em 2017, em Prince 2018, terem proposto duas perspectivas do Lean Concept em Indústria 4.0, uma como Lean como pré-requisito para a Indústria 4.0 e outra ao contrário, a revisão sugere que há uma terceira corrente que tem que ser considerada. A revisão sistemática sugere que, ao invés de relações sequenciais, quem vem primeiro ou quem vem depois, esses conceitos eles devem ser analisados, estudados à luz de uma perspectiva iterativa. Bom, então o presente estudo ele contribui para iniciar uma discussão sobre temas inexplorados e temas novos que são crescentes desde 2015, e também acrescenta novos tijolos nas pesquisas anteriores de revisão sistemática, e limitações dessa pesquisa são a base de dados adotada, apesar da confiabilidade da Web of Science, é uma fração, né, das publicações científicas, então devem ter outras publicações aí. E às vezes os termos utilizados pelos pesquisadores podem não trazer todos os conteúdos das publicações. As sugestões para estudos futuros envolvem refinamento dos processos de revisão sistemática da literatura, adição de outras publicações e também abrir o caminho para estudos qualitativos quantitativos que podem desenvolver e correlacionar construtos relacionados ali em conceitos da indústria 4.0. As referências. Muito obrigado. Muito bom, parabéns aos autores. Muito excelente trabalho mais uma vez, Nagai. Dúvidas, sugestões, esclarecimentos sobre o trabalho? Professor Alvair, não está vindo o som. O professor Alvair está sem som. Professora, oi? Sim? Nós temos um questionamento aqui presencial. Ai, que ótimo, que ótimo. Vamos lá, por favor. Pronto. Professora, me ouve? Sim. Bom, parabéns pelo trabalho. Tive algumas dúvidas, uma em particular. Quando você chamar a atenção em relação às contribuições do trabalho para outras pesquisas de revisão sistemática, não ficou claro para mim exatamente quais foram as contribuições mais significativas em relação a estudos de revisão sistemática nesse trabalho. Perfeito. Bom, apesar de ser um tijolo, uma contribuição muito pequena das revisões sistemáticas que já foram apresentadas, né, dentro dessa temática, nós acreditamos que as pesquisas anteriores que trouxeram o tema de Lean, Indústria 4.0, eles, entre aspas, tá, guardada a proporção da palavra, negligenciaram um pouco essa terceira via do Lean interagindo, né, de forma interativa com a Indústria 4.0. Muitos desses estudos eles acabaram trazendo artigos, consolidaram corpos que diziam ou que o Lean é um pré-requisito para a Indústria 4.0 ou vice-versa. Então, essa terceira via acabou sendo um pouco negligenciada nessa análise, nessa seleção. Talvez essa seria um pouco a contribuição, abrir o caminho, despertar um pouco os olhos do caminho para essa nova via que vem surgindo em termos de pesquisas publicadas. Muito bom. Obrigada, Nagai. Ok. Mais alguma pergunta? Agradecemos a pergunta. Não, excelente pergunta, com certeza.
Mais alguma pergunta? Professor, qual que é o próximo passo em relação a essa sempre uma pesquisa dessa natureza, né? É uma pesquisa tem um próximo passo muito importante para o pesquisador, né? Porque ela mostra um grande painel, né, para o pesquisador, e nesse momento o pesquisador começa a ver como foi um dos resultados da sua pesquisa, um caminho a ser seguido, né? Um caminho, fala assim, olha, não é um caminho sequencial, né, o estudo desses temas, mas sim um caminho interativo, né? Como que os pesquisadores, né, no caso você e o professor Alvair, estão vendo aí o próximo passo em relação ao estudo desse campo? Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Acreditamos que, inicialmente, né, a necessidade de dar um pouco mais de robustez ao corpus e à base de dados, né, para essa revisão sistemática de literatura, até porque percebemos que a velocidade de publicação desses temas ele tem sido muito rápida, muito intensa, como nós vimos ali no gráfico, né, então certamente esse ano nós teremos diversas publicações interessantes, e a partir dessa solidez maior, né, da revisão, e aí começamos a pensar em variáveis, né, de repente realizarmos estudos, né, qualitativos e quantitativos para criarmos um framework que possa relacionar a indústria 4.0 com o Lean, o conceito de Lean. Encontrar variáveis, engrossar um pouco mais a correlação, quais são as variáveis que realmente impactam dentro de relação ao Lean com a indústria 4.0. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí alguns pilares e bases do Lean que já são consagrados, né, de estudos aí de OMAC, se nós conseguimos relacionar, sistematizar essas variáveis e conectar, por exemplo, com o sucesso ou insucesso da implantação de uma indústria 4.0. Se o desenvolvimento de um pensamento Lean ele é um facilitador, por exemplo, para uma indústria ela conseguir implementar uma indústria 4.0 com mais eficácia, efetividade, com menos desperdício, que traga realmente resultado e valor. Mas precisamos identificar essas variáveis, para depois, uma terceira etapa, avançarmos para um estudo mais quantitativo, em que aí a gente possa realmente, de repente, por meio de equações estruturais, trazer algo um pouco mais concreto. Muito bom. Parabéns. Eu acho que o Felipe tem ali na sala mais uma pergunta, Felipe. Isso, mais uma pergunta aqui na sala. Ronaldo, desculpa, eu não me identifiquei anteriormente, André Machado, PBGA UFPB. Como não tem tantas perguntas assim, eu vou fazer uma segunda, então. Vou utilizar o tempo disponível. Ronaldo, o motivo de eu estar fazendo a segunda pergunta é porque realmente eu me interesso muito pelas duas temáticas e aí surgiu uma dúvida. Na medida em que vocês analisaram os textos, 100 e alguma coisa texto, quais as principais lacunas que vocês perceberam que poderiam gerar novos trabalhos de pesquisa sobre essas duas temáticas? Perfeito. Vamos ver se eu compreendi bem aqui a questão. Obrigado pela pergunta novamente, André. Uma das lacunas que foram percebidas aqui é que os estudos que exploraram, né, os dois temas, eles pouco trouxeram alguns fundamentos aí mais basilares, né, se é que a gente pode dizer assim, do pensamento Lean. Né? Eles foram muito rasos no que diz respeito a, olha, o Lean contribui para a indústria 4.0, quase que uma obviedade, né? É óbvio que o Lean ele contribui de alguma forma para a implementação de uma indústria 4.0, mas efetivamente quais facetas, quais aspectos ou princípios fundamentais do Lean que efetivamente vão contribuir para a implementação da indústria 4.0, perfeito? Então a nossa proposta foi tentar então abrir o caminho para correlacionar melhor os fundamentos basilares do Lean, que deram inclusive base para o desenvolvimento dessas derivações do Lean, né, LPPD, Lean Startup, enfim, né, e criar, então, realmente mais uma base teórica sólida que relacione Lean e Indústria 4.0. Faltou, na nossa perspectiva, uma conexão melhor entre princípios do Lean, raiz mesmo, com a implementação da indústria 4.0. Ou os artigos são muito técnicos em relação ao que é a indústria 4.0, por exemplo, vou explorar o que é Big Data, vou explorar o que é IoT, e fala muito sobre a aplicação do IoT, a aplicação de Big Data, por exemplo, na indústria, né, tanto indústria e serviço, mas fala-se pouco em métodos e conceitos para aplicação desses conceitos de indústria 4.0 nas indústrias. Né? Fala sobre a aplicação, mas é um conceito da aplicação. Né? Obrigado, Ronaldo, novamente. Agradeço pela pergunta. Muito Parabéns. boa pergunta.
Excelente pergunta, muito, muito obrigada. Podemos passar para o próximo tema? Nosso próximo tema é as origens da metodologia ágil, de onde saímos e onde estamos. Uma revisão sistemática da literatura, com o professor de autores, professor Ronaldo Nagai e o professor Roberto Sbragia. Senhora Elisângela, posso fazer um breve disclaimer antes de começar? Claro, fique à vontade, Nagai. Já alertar os participantes para que não fiquem entediados, porque a metodologia é muito parecida de revisão sistemática da literatura, tá joia? Muito bem. Não, fique à vontade, é isso mesmo. Mas é tão bom quanto. O trabalho é tão bom quanto os anteriores. Vamos lá, obrigada, As origens Felipe. da metodologia ágil, de onde saímos e onde estamos. Uma revisão sistemática da literatura, Ronaldo Akioshi Nagai e Roberto Sbragia, FEA-USP. Bem, os métodos ágeis ganharam grande popularidade a partir dos anos 2000, principalmente com o advento do Manifesto Ágil. Esse crescimento do Manifesto Ágil ele foi refletido, principalmente em equipes de desenvolvimento de tecnologia que passaram a adotar cada vez mais essa metodologia. Porém, praticantes da agilidade, eles frequentemente não adotam práticas Lean ou convivem com desalinhamento de conceitos entre as equipes, cultura organizacional em conflito com valores ágeis, liderança sem participação, entre outras questões conflitantes entre o pensamento ágil e a prática ágil. Isso foi trazido por um relatório da Digital AI de 2015, em que os próprios praticantes relataram essas questões. David Thomas, também, em 2014, inclusive um dos signatários do Manifesto Ágil 2001, afirmou que o termo ágil tem sido utilizado recentemente como um imã para qualquer pessoa mercantilizar teorias e frameworks. Essa preocupação também foi compartilhada por Parolo, em 2015, que dizia que existem narrativas lideradas pela indústria que começaram a comercializar o ágil como um conjunto de ferramentas e técnicas totalmente novas, fruto de ciclos redescobertos de bases perdidas ou esquecidas ao longo do tempo. Dada essa preocupação, então, com o uso da metodologia ágil de forma extremamente mercantilizada e a perda dos seus fundamentos basilares, foram propostas as seguintes perguntas de pesquisa para oposições. Pergunta de pesquisa: quais são as variáveis e os construtos para se sugerir o entendimento dos fundamentos basilares da agilidade ou da mentalidade ágil, tendo como proposições: a literatura que versa sobre metodologia ágil, na verdade, possui nódulos ou clusters que são distintos do Manifesto Ágil de 2001, e os clusters identificados eles são relacionados a um conceito em comum, que deu origem às metodologias tanto ágeis quanto Lean, quanto o Incremental Development. Bom, busca-se, portanto, consolidar o corpo de conhecimento que é anterior ao Manifesto Ágil de 2001 e, com isso, resgatar os princípios da agilidade que, em tese, têm sido perdidos, e minimizar, então, esses efeitos dos ciclos de redescoberta mercantilizável que foi levantado por Parolo e Thomas. São 3 objetivos específicos. O primeiro, realizar uma historiografia das metodologias ágeis. Identificar, o segundo, identificar as principais bases do conhecimento relacionado aos conceitos de Lean e ID, relacionar com o desdobramento da metodologia ágil e, com base nas referências levantadas, consolidar aquelas que servirão de base para a definição de um construto que poderia se chamar entendimento dos fundamentos basilares. Em relação ao referencial teórico, o estado da arte na gestão de projetos foram apresentados por esses autores, que inclusive trataram do tema dos Management Fashions, procedimentos para revisão sistemática de literatura, Paul Mathieu, Paul Criado, Snyder e Don Tu, referências de 2018 para cá, e os fundamentos basilares do pensamento ágil, trazido por diversos autores em diversas décadas, que adotaram, desenvolveram os conceitos de Lean, agilidade, TPS, ciclos de qualidade, entre outros conceitos importantes que sustentaram a metodologia ágil. Em relação ao método especificamente, Don Tu divide a revisão da literatura em dois grandes procedimentos, a análise da performance e o mapeamento científico. A análise da performance é dividida, por sua vez, em métrica de publicação, a de citação e a métrica de citação e publicação. Já o mapeamento científico, a análise das citações, das cocitações, acoplamento bibliográfico, análise de termos correlacionados e análise de coautoria, e as técnicas métricas de rede, clustering e visualização. O que nós utilizaremos no presente trabalho, a análise da performance, e o mapeamento científico, e dentro do mapeamento científico, a análise das cocitações, o acoplamento bibliográfico e a análise dos termos correlacionados. Isso para responder a P1, a P2, atender o objetivo específico 1 e o objetivo específico 2. O resultado da análise de conteúdo e a construção do framework vem atender a pergunta de pesquisa 1 e o objetivo específico número 3, como já relatado aqui. Em relação aos resultados,
Aparentemente, existem clusters distintos anteriores ao Manifesto Ágil 2001 que tratam sobre os fundamentos da mentalidade ágil. Também, aparentemente, as metodologias ágeis são originárias de um ancestral comum, se é que podemos utilizar esse termo, com base nos conceitos de Lean e IID. Em relação à clusterização, a análise das cocitações apresentadas aqui, ela sugere a similaridade temática das publicações que são citadas juntas. O acoplamento bibliográfico sustenta a ideia de que duas publicações que compartilham referências em comum são também similares em seu conteúdo, e a análise dos termos correlacionados foi utilizada para explorar as relações existentes ou potenciais entre tópicos em campo de conhecimento e foca nas relações dos conteúdos das publicações analisadas. Com essa clusterização, essa análise, nós conseguimos identificar diversos clusters anteriores ao Manifesto Ágil 2001 que trataram já do termo de agilidade, dos métodos ágeis, e termos importantes também tratados anteriormente a 2001, falando sobre agilidade. Em relação à historiografia, elaboramos essa linha do tempo, iniciando com a suposta origem da metodologia ágil, da mentalidade ágil na década de 1930, com ciclos de qualidade PDCA, evoluindo para a consolidação do Lean Manufacturing, TPS, nas décadas de 40, 50 e 60, o amadurecimento da ideia do IID, da prototipagem rápida, posteriormente o desenvolvimento dessa mentalidade tanto na indústria de tecnologia com IBM, quanto na indústria com NPD no Japão, nova metodologia de desenvolvimento de produtos. E em 86, a primeira vez que o termo Scrum é citado, no trabalho de Takeuchi Nonaka, e na década de 90, diversos trabalhos que trataram do paradoxo do sistema japonês de produção. Tudo isso acontecendo antes do Manifesto Ágil de 2001, já tratavam sobre esse tema da mentalidade ágil. Bem, essas referências também nos permitiram consolidar informações para definição do construto e entendimento dos fundamentos basilares. São 27 variáveis divididas em 4 dimensões. Então aqui uma representação gráfica, cada variável representando uma dimensão. D1, não acrescentar nada de valor. D2, centrar em pessoas que adicionam valor. D3, valor do fluxo de demanda. E D4, otimização em toda a organização. Algumas conclusões, então. A metodologia ágil ela não é um contraponto ao processo industrial, mas é adaptado, derivado, e com suas bases fundamentais originadas deste. Os fundamentos basilares da mentalidade ágil foram gestados lá no sistema de melhoria de qualidade, no sistema TPS, Toyota Production System, sempre estiveram presentes. E o que ocorreu foi uma variação da nomenclatura para se adaptar aos movimentos de management fashion, conforme proposto por Madsen. É possível também propor o construto C1, entendimento dos fundamentos basilares, formado pelas 27 variáveis, objetivando expressar os conhecimentos desejados para atingir alta performance em projeto. Identificamos também clusters distintos do Manifesto Ágil 2001. Os clusters identificados sugerem que a metodologia ágil ela possui suas bases sedimentadas no Lean Thinking, bem como no conceito de ID, Iterative Incremental Development. Há a existência de um elo perdido nas últimas 2 décadas, uma preocupação excessiva de pesquisadores em transportar a metodologia ágil para desenvolvimento de software, principalmente a partir do final da década de 80 até o início dos anos 2000, o que por si só não é um grande ponto de atenção se não fosse a escassez de estudos que resgatam os conceitos fundamentais do Lean Thinking e do IID. Sugestão de estudo futuro, pesquisas qualitativas, quantitativas para elaborar a proposta do framework relacionando entendimentos basilares com performance em projetos e aferir validades das proposições levantadas em pesquisas como de Abas e Hall, avaliar a relevância e pertinência das 27 variáveis, mapear e discutir eventuais aspectos e dimensões que ainda não foram abarcadas nesse estudo e avançar para pesquisas de caráter confirmatório, utilizando modelos como de equação estrutural. Aqui foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo semestre. Muito excelente, excelente, professor Nagai. Parabéns, parabéns, professor Nagai, professor Sbragia, pelo excelente trabalho. E, além de ter uma grande contribuição teórica, traz também, a mim, uma contribuição moral. Eu já faz tempo que eu estou falando isso do ágil, gente, que a gente não inventou a roda. Então, é uma contribuição moral também que existe, né? Há algum tempo eu já tenho dito que o ágil, né, ninguém acreditava em mim, agora eu tenho o trabalho de vocês para provar isso, né? Agora eu posso provar que existe, né, que realmente não mudou muita coisa, né?
E tem até um termo bonito que eu não conhecia, né? O Management Fashion. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por todo o levantamento. O professor Alvair também tem colocado isso. Professor, estamos no mesmo barco, né? Não estávamos errados. Então, temos um trabalho agora para esfregar, né? Em quem nos traz, vem falar de ágil, como se a gente nunca tivesse visto isso. Muito bom. Perguntas, sugestões ao trabalho? Felipe, tem alguma pergunta, Felipe? Os participantes presentes, sua pergunta. Felipe, olha um pouquinho. Não, nenhum questionamento presencial aqui, professor. Não? Nagai, me responde, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, mais uma curiosidade, né? Quais são as possíveis críticas, né? Porque a gente aqui, claro, fez uma brincadeira, que não deixa de ser tão brincadeira assim, né? Essa questão da contribuição moral, né? Que é claro que muitos, como você bem colocou, você e o professor Sbragia bem colocaram no trabalho, que defendem que a metodologia ágil, ela é uma evolução, né? Que é uma evolução, e não que ela como vocês trazem um termo, que ela né? Que são conceitos básicos, né? Que são os mesmos conceitos, os mesmos fundamentos basilares, né? Que é o termo que vocês utilizam. Como que vocês imaginam que serão as críticas a esse trabalho, que pode ser as críticas a esse trabalho de vocês? Perfeito. Eu acho que, muito obrigado pela pergunta. Também essa pergunta dá a oportunidade de explicar um pouquinho de onde surgiu a ideia desse trabalho, né? Surgiu realmente de uma insatisfação do mercado, vem do mercado de gestão de projetos, antes de focar um pouco mais na academia, e eu via que o ágil, abordagem ágil, ele era usado com uma bala de prata, né? Todo mundo entendia que, poxa, se eu aprender ágil e tirar uma certificação lá do Agile, puxa, eu vou fazer projeto que nem Deus do projeto, né? E o que não é verdade. Então, a ideia, essa primeira insatisfação era justamente de quebrar essa mística. A segunda mística, que eu vejo muito em livros, inclusive didáticos, é de externalizarem que o método ágil surgiu em 2001 com aqueles 17 sujeitos que assinaram o Manifesto Ágil, que também tampouco é verdade. Inclusive, um dos signatários tentou quebrar essa mística falando que o ágil está morto, né? E aí, com essa insatisfação assim na cabeça, me deparo uma vez com um artigo que não tem nada a ver com a área de projetos, que tem a ver com os antibióticos que estão perdendo a guerra contra as bactérias. E esse artigo era muito interessante porque ele dizia bastante sobre como que hoje os antibióticos não são capazes de derrotar as bactérias, porque os antibióticos foram utilizados de forma indiscriminada e incorreta pelos pacientes, pela medicina. Mas um certo pesquisador encontrou um antibiótico lá da década de 40 que já estava aposentado, e esse antibiótico, voilà, ele é eficaz para as superbactérias que nós temos hoje no mundo moderno. Então, por que não resgatar os valores basilares da agilidade para tentar acabar um pouquinho com essa patologia em projetos que está acontecendo bastante? As pessoas estão esquecendo do antibiótico básico para acabar com as patologias em projeto. Às vezes a gente precisa voltar a fazer o back to basics, entender fundamento basilar. Não adianta você tirar um monte de certificação, tirar Scrum Ban, Crystal, XP, etc, se você não entende o princípio básico do Lean. Então, essa foi a base da insatisfação para tentar trazer essa contribuição. Naturalmente, professor, e essa pergunta é muito boa por causa disso, esse trabalho ele vai incomodar muita gente que vende os cursos e as certificações. Exatamente. Exatamente. E uma segunda etapa do trabalho, inclusive, é justamente analisar as certificações dos cursos disponíveis no mercado para compreender, por meio do conteúdo, análise de conteúdo, né, se realmente esses cursos estão trazendo os princípios basilares da agilidade. Porque, do contrário, a gente só está vendendo o curso, não está ensinando agilidade para esse pessoal. Sim. Então, a gente quer um pouco detonar o mercado de dentro para fora, no bom sentido da palavra. Exato. A gente, aí né, a gente está no campo das críticas, né, né, estamos aqui falando, temos a mesma ideia sobre esse tema. A gente está multiplicando, né? Parece, todos são muito jovens, mas gremlins, né? Lembra daqueles gremlins que não podia sair à meia-noite, que virava, né, um monstrinho, né? Jogava água, né?
Então, me parece que a gente está vivendo essa época dos gremlins, dos agilistas, né? Porque faz cursos, né? Vários cursos, cursos a R$10, R$12, R$50, né? Para agilistas, sem princípios, né? Que você faz em um final de semana, que você faz, né? Sem metodologias, sem os fundamentos basilares, né? Com fundamentos basilares, de uma metodologia realmente ágil, né? Sem fundamentos reais. Então, parabéns pelo trabalho, eu acho que esse trabalho vai incomodar e a gente está aqui exatamente para isso, né? Para provocar e para acrescentar, né? Exatamente, para acrescentar com conhecimento. Mas parabéns pelo trabalho. Bacana. Mais alguma pergunta para o professor Nagai? Nós temos outra pergunta aqui presencial, professora. Excelente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Fique à vontade. Primeiramente, me apresentar, né? Eu sou o Vitor Ojeda, eu sou aqui da linha de métodos quantitativos. Eu queria parabenizar pelo trabalho, eu achei muito interessante, e a gente, na nossa área, encontra algo muito similar, uma mecânica muito similar com o chamado Data Science, né? Que do nada viralizou como um termo aí muito em voga no mercado, foi abduzido por empresas e vendedores de curso a rodo, né? E aí agora a gente tem cursos de Data Science de 2, 3 meses que formam supostos profissionais que às vezes não têm o conhecimento basilar ali, né? Das estatísticas, das mecânicas por trás das ferramentas que são utilizadas. Então, eu queria compartilhar aí um pouco do efeito moral que você trouxe para mim aqui para impulsionar o meu trabalho, que também vai em contravenção, né, a esses vendedores de curso, né, desses termos. E queria propor aqui uma pergunta que é mais reflexiva, né, do por que esse tipo de coisa acontece, né? Por que quais são os movimentos que acabam contribuindo para que isso se popularize e ramifique do jeito que abandonando, às vezes, esses princípios basilares associados? Muito bacana, obrigado pela pergunta. Desculpe, só não consegui ouvir seu nome novamente, perdão. Eu sou o Vitor. Vitor, legal, Vitor, muito obrigado pela pergunta, super legal saber que você também está tratando essa temática, né, dentro de Data Science. E, inclusive, olha que legal, né, em Data Science, uma vez eu estava assistindo uma palestra do professor Prandiano, né, do Museu da Matemática, e ele faz um curso de Big Data e Data Science sem computador, só usando a lousa e giz, voltando aos fundamentos basilares da estrutura de dados. Olha que legal, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Bom, mas, desculpa, voltando à pergunta aqui, perdão. Eu acabei me empolgando aqui. Assim, a minha provocação era do por que você acha que existe um movimento, né, de abandonar, às vezes, alguns princípios basilares e como que isso surge, assim, viralmente. Legal. Bom, pelo seguinte, esse é o nosso guess aí, né, dentro dessa pesquisa aí. Hoje o conhecimento ele é muito líquido, descartável e rápido, né? E não só na área de projetos, na agilidade, mas em várias áreas da nossa ciência. A ciência ela está muito descartável, essa é a grande verdade, né? E aí as pessoas acabam ou não tendo tempo, ou não tendo a paciência, ou não tendo o devido cuidado para realmente entender os fundamentos basilares de qualquer que seja o tema. Veja, por exemplo, vamos transportar para um segmento totalmente diferente, que não tem nada a ver com data science nem projetos, vamos para gastronomia, né? Todo mundo acha que fazer a gastronomia é fazer um prato bonito com florzinha em cima e jogar o molho em cima. Mas eles não entendem o básico, por exemplo, de como bater um molho bechamel correto, de como fazer a temperatura correta de um croissant, ou a mistura correta de uma massa. Tem que voltar para o básico. É simples, é o back to basics sempre, né? Isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, em países como o Japão, né? Países como o Japão, eles não dão a mínima para esses certificados. PMP, PSC, PBB, lá. Eles querem entender o que eles chamam em japonês de Kihon. Kihon é fundamento, né? Conceito básico, fundamento basilar. Então, se você vai numa indústria japonesa, desde o colaborador que está ali na linha de produção, o blue collar, até o white collar, o diretor, eles têm conceito Lean na veia. Eles praticam Lean todos os dias, no momento de sair da casa até a indústria. Porque não é uma questão de certificação, é uma questão de filosofia, uma questão de estilo de vida, uma questão de conceito que você incorpora. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar um pouco, essas tais management fashions que a gente tanto vê por aí.
Eu não sei se consegui Perfeito, satisfazer a professor. pergunta. Muito Muito bom. obrigado. E saiba que eu com certeza vou utilizar o seu trabalho aí, não só como inspiração, mas como modelo também para eu conseguir atacar essa questão na área aqui de métodos quantitativos. Obrigado novamente. Vamos fazer um Muito acordo aqui, porque eu gostaria de contar com você para fazer a parte de equação estrutural, já que você é uma pessoa dos dados aí. Pode deixar. Café da manhã eu faço aqui. Isso é Show de muito bola. bom, isso é muito bom. Para isso, olha, no final da sessão, lembre-se, né, nós colocamos aqui, eu ou o Felipe, vamos colocar tanto um link da avaliação da sessão, mais o link de networking, tá? Para que vocês possam alimentar, né, as redes de vocês, para fazer pesquisas, para ter acesso às pesquisas dos pesquisadores que estão participando desse evento, né, participando do SEMEAD, porque não existe mais importante, né, do que ter um currículo, do que ter um bom grupo de pesquisa, né, para que a gente possa pesquisar sempre, pesquisar mais, né, e pesquisar com uma boa rede, né. Então, preencham depois, né, que isso faz diferença para dentro da carreira da gente. Bem, nós temos agora apresentado os 4 trabalhos e aí as dúvidas, né, esclarecidas aí já pelos autores. Nós temos agora em torno de 22 minutos para conseguir olhar esses 4 trabalhos sobre os seus pontos comuns, né? Pontos comuns, debater esses trabalhos, né, nas suas intersecções, nas suas particularidades, né? Então, aqui está aberto, né, o debate dos trabalhos, e o Ronaldo trouxe agora o professor Ronaldo Nagai trouxe nessas últimas palavras, uma coisa que chamou bastante atenção, talvez seja um ponto interessante de começo, que é a questão, como que é mesmo o termo em japonês, Nagai, de fundamentos? É uma coisa muito... Kihon. Kihon. Que me chama muita atenção que os 4 trabalhos trouxeram, né? Os 4 trabalhos trouxeram. O trabalho da Mariana trouxe manuais que traz fundamentos, não deixam de ser fundamentos, né? O trabalho que nós falamos, o Ronaldo apresentou, né, de gestão dos stakeholders, né, gestão de resultados, também, de certa maneira, fala de conceitos, de fundamentos. De conceito de Lean, indústria 4.0, né, o estudo das tendências. Também os trabalhos trouxeram também, estudo do trabalho também trouxe essas questões dos fundamentos, né? Para onde que esses fundamentos direcionam, né? Onde que esses trabalhos dizem que esses fundamentos, o campo está indo. E esse último trabalho fala exatamente dos fundamentos basilares da metodologia ágil, né? Tem sentido essa minha colocação? Faz sentido, autores? Posso inaugurar aqui então, professora? Com certeza, Ronaldo, com certeza. Pertinente, muito pertinente, né, a sua contribuição, a sua colocação. Creio que sim. Acho que esse é um dos links aí, né, entre todos os trabalhos apresentados nessa sessão. A gente privilegiar, né, prestigiar um pouco o resgate aos fundamentos, né? O trabalho da Mariana, por exemplo, né, o resgate do fundamento, ele está justamente em compreender, em investigar se o by the book só funciona ou se tem algo, um fundamento além do by the book que realmente vai contribuir para uma inovação na companhia. Então, isso é o ponto importante. Seguir o by the book, a gente faz o PMBOK, a gente faz os manuais do ONA, do OSHA, mas não é só isso, né? Acho que a mudança, ele está dentro do entendimento do princípio, dentro do processo, senão não há mudança efetiva. Há só uma maquilagem, mas não uma mudança efetiva. Então, a gente precisa mudar as estruturas, conceitos, fundamentos. Muito, muito boa sua colocação, professor Nagai. Muito boa a sua colocação. Mariana, professor Alvair, Felipe, nossos participantes presenciais, sintam-se à vontade, né, para colaborar com essa discussão, colocar nessa nossa discussão aqui a percepção de vocês.
O microfone da Mariana travou. Eu não sei se eu estou como host, Mariana. Deixa eu ver se eu estou como host. Não, eu não estou. Felipe, você que está como host da sessão, será que você consegue destravar o microfone da Mariana? Foi? Foi. Não, eu tinha até acabei escrevendo aqui no chat que eu acho, observando os outros 3 trabalhos, parece uma temática totalmente diferente assim do que eu trouxe de proposta, mas a linha é realmente essa, né? É ver o quanto que a teoria, de fato, a gente consegue trazer para uma prática que seja consistente, que traga algum ganho, que realmente gere algum resultado. Então, além da questão do fundamento, eu acho que é o quanto a gente consegue exercitar e tornar prático o que a gente tem na teoria aí, nos livros, nos manuais. Então, entendo esse ponto de intersecção também aqui entre os quatro trabalhos. Muito interessante. Muito obrigada, Mariana. Imagina, que susto, não consegui abrir. Não. Tem um ponto que me chama bastante atenção, que me chamou particularmente bastante atenção, que foi um aprendizado que vocês me trouxeram, né? Aprendi bastante nessa sessão, que são temas. Quando eu olhei à primeira vista, né, os trabalhos, os temas, eu falei, nossa, o que será que ainda se está se discutindo sobre, né, o conceito de Lean, indústria 4.0, metodologia ágil, né? Stakeholder, o que será que se está se discutindo? Porque são conceitos que já tem bastante tempo, né? Não são conceitos novos, não se veio com nenhuma palavra nova, né? Numa sessão de gestão da inovação, eu estava esperando ver sobre inteligência artificial, blockchain, né? O que será que veio nessa sessão, uma sessão em termos já conhecidos? E a reflexão ao final da apresentação de vocês, depois da leitura dos 4 trabalhos, é que, de novo, né, o termo KIHOM, que o Ronaldo trouxe. Os fundamentos basilares, né, os fundamentos de qualquer conceito que a gente traga, olhado por diferentes prismas, né, diferentes visões, né, diferentes lados, ainda tem muito a que ser explorado, ainda há muito a que ser feito sobre esses conceitos. Ainda há muito o que se olhar, se estudar sobre conceitos que talvez, à primeira vista, se julgue que já conhecemos muito, né? Então, foi um aprendizado para mim, como moderadora e agora conhecedora do trabalho de vocês, e tem muita coisa ainda que eu possa aprender, né, que nós podemos aprender. O professor Ivair aqui Alvair também colocando aqui uma observação. Eu creio que os trabalhos versam de alguma forma subentendimento superficial de vários conceitos que são rapidamente absorvidos apenas até a página 1. Exatamente, professor, concordo. Achamos que sabemos, né? Achamos que conhecemos, né? Nos enganamos, né? No falso conhecimento. Então, ainda há muito que se conhecer e com certeza essa sessão aí trouxe muitas perspectivas, né? Para a gente, muitos trabalhos que vão poder derivar aí dos trabalhos que vocês trouxeram. Muito bom. Muito legal, né, professor? Acho que o básico nunca sai de moda, né? Vide a Hering, a Unicron, esse pessoal. Havaianas. Havaianas, exatamente. O básico nunca sai de moda. O básico nunca sai de moda, né? E ainda sempre há muito que se explorar, né? Nós estamos aqui numa sessão de inovação, né? Eu como professora, né? Como da área de inovação e eu falo que sou uma amante da inovação, né? Apaixonada pela inovação. Tanto se fala, né? E é um conceito que pouco, falar para vocês abertamente, pouco ainda se especifica, se sabe sobre inovação. Se cada autor, né, se vai ler, vai falar sobre inovação sob uma perspectiva. O manual de Oslo, né? Mas além do manual de Oslo,
tantos outros, né? Tantos outros manuais, tantas outras vertentes, tantos outros conceitos, né? Tanto ainda ao que se aprender, né, sobre inovação. Assim como tanto que se aprender sobre Lean, tanto se aprender sobre stakeholders, né? Então, há muito ainda. A gente, como disse o professor Altair, a gente ainda tem, Alvair, a gente ainda tem muita coisa, só aprende até a página 1. E eu só sei a página 1 de inovação até agora. Excelente. Felipe, os nossos participantes presenciais, tem alguma observação? Não, professora, presencialmente nós não temos nenhuma observação. Eu queria aproveitar e pedir desculpas. Eu fui convocado de última hora para participar da sessão. Eu sou aluno do mestrado em hospitalidade da INB Morumbi, então eu nunca tive contato com a temática dos trabalhos apresentados. Eu convocado para a sessão poder acontecer, mas agradecer a todos vocês a paciência e eu aprendi bastante hoje. Mas, infelizmente, eu não consigo fazer nenhuma contribuição à altura dos trabalhos apresentados. Não, tranquilo. O importante sempre é aprender, Felipe, né? A gente sair sempre um pouco melhor, né, do que a gente entrou. Acho que sempre esse é o nosso propósito, né? A cada participação de seminário, a cada participação de trabalho, sair melhor do que a gente entrou, né? Sair um pouco mais rico e pesado do que a gente entrou. Muito bom. Felipe, você que é da área de hospitalidade, né? Nós tivemos um artigo, inclusive o professor Alvair está aqui, dentro de Lean e hospitalidade, a aplicação de Lean dentro de inovação gastronômica. Depois eu posso te enviar um artigo aí. Por favor, é que nós temos duas áreas de pesquisa, que uma é mais de fundamentos da hospitalidade e a outra é de hospitalidade, planejamento e gestão, que eu acho que é onde tem mais esse contato. Eu sou da linha 1, da linha bem teórica de hospitalidade, então tive uma cadeira de planejamento e hospitalidade, que a gente tem um breve contato com algumas questões de planejamento, assim, mas é muito incipiente, assim, mas agradeço. Assim. Como curiosidade, Mariana, você falou que vai fazer estudo de caso. Você pode dizer com quais instituições ou qual instituição que você vai fazer o estudo de caso? Eu, na verdade, estou fazendo um estudo de caso aqui na DASA. Eu trabalho na DASA. A DASA reúne diversas unidades assistenciais, então a gente tem hospitais, diagnóstico e cuidados crônicos com pacientes, então o estudo é aqui na empresa mesmo, considerando essas 3 diferentes realidades. Bem bacana, bem bacana. Eu tenho um contato dentro da Sul América, se interessar, é claro, né, para te ajudar também, se você fazer um estudo de caso, 2 estudos de caso aí, comparativos, então, se interessar depois. Obrigada, prazer. professora. Com prazer eu te passo o contato. Combinado. Vamos ver, ter aqui um recadinho, professor Alvair. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Nós ficamos muito agradecidos pela sua presença. Hoje a informática não ajudou muito a gente, né? Hoje não sobrou muito, não deu muita trela para a gente, não, essa questão de informática, né? No amor e na dor mesmo. Mais alguma informação, mais alguma contribuição, meus colegas? Só realmente agradecer a todas as participantes, foi muito enriquecedor, aprendi muito com vocês, parabenizar especialmente também a professora Elisângela pela ótima condução e moderação, com muitos comentários também muito pertinentes. Foi uma sessão muito enriquecedora. Obrigado a todos. Muito obrigada. Quero agradecer a cada um dos autores, né, pelos excelentes trabalhos. Mais uma vez, a gente saio muito mais enriquecida dessa sessão, não só pela condução, né, pela moderação do trabalho de vocês, mas pela curiosidade que o trabalho de vocês provoca em mim, né, em fazer mais pesquisa. Então, parabéns pelos trabalhos, espero encontrá-los em breve, né, em nome de vocês nos journals, espero encontrá-los.
Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação das pessoas também que estão aí presentes, junto com o Felipe. Muito obrigada, Felipe. Espero encontrá-lo também novamente aí em outros eventos, meu caro. Tá? Eu coloquei aqui no chat, eu coloquei os 2 links. Eu coloquei o link aí da avaliação da sessão e coloquei o link do networking, tá? Então, preencham. Não sei se preenchendo uma vez, se vocês já participaram de outras sessões, né? Já preenchendo uma vez do networking, não precisa preencher mais, né? Com os dados de vocês. Mas preencham para que vocês possam aí tá enriquecendo a listinha de vocês de contatos para pesquisa. E muito obrigada, professor Ovair, muito obrigada, Mariana, Ronaldo, Felipe, né? E mais estamos aqui, os presentes. Muito obrigada. Obrigado, professor. Um bom final de tarde a todos. Foi um prazer. Até mais. Foi um Tchau, prazer. tchau. Até mais. Tchau, tchau.